Bom, vamos falar agora sobre as conclusões da comitiva brasileira formada por 19 entidades da sociedade civil que esteve em Washington em defesa da democracia no Brasil durante uma semana. A comitiva foi recebida no Departamento de Estado e no Congresso americano. A viagem da comitiva brasileira foi organizada pela WBO, Washington Brasil Office. A gente vai conversar nesse momento com o Rogério Sottile, ele que fez parte dessa comitiva. Ele é diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog, ele foi secretário especial de Direitos Humanos do governo federal e também secretário municipal de Direitos Humanos da cidade de São Paulo. Oi, Sottile, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual, da TVT, é uma alegria estar aqui com vocês. Muito bem, a alegria é nossa, Rogério Sottile, mas vamos lá, vamos falar aqui no Capitólio, senadores, deputados defenderam aí o respeito à democracia, às eleições brasileiras, como objeto de interesse internacional, não é isso, Sottile? Eu queria que você falasse esses encontros, como foram produtivos esses encontros, tanto aí com senadores, deputados, mas também com a sociedade civil ali dos Estados Unidos. Bom, de fato, Marilu e caros ouvintes, foi uma missão extremamente exitosa, ela ficou acima da nossa expectativa, considerando, primeiro, de que já existia uma preocupação de todas as pessoas com quem nós conversamos, um conhecimento sobre a gravidade e as ameaças à democracia brasileira. Mas eles não tinham a noção da gravidade, né, do quanto era grave o que estamos vivendo no Brasil hoje. A missão ela ficou do dia 19 ao dia 24, ou a 25, uma coisa assim. Foi dividida praticamente em 4 grandes frentes. Nós encontramos com congressistas, sejam deputados, senadores, encontramos com o governo, com o Departamento de Estado americano 2 vezes, né? Encontramos com a sociedade civil, considerando aí mais de 20 organizações da sociedade civil americana, entre elas a AFL-CIO, que é uma das mais importantes frentes sindicais do mundo, em que o Brasil tem muita parceria, a CUT, a Força Sindical e outras instituições. E também nós encontramos com o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, da OEA. Então, assim, em todas elas, nós tínhamos um grande objetivo, que era levar uma informação sobre o que estava acontecendo no Brasil do ponto de vista do risco da democracia. É bom lembrar de que, algumas semanas antes, o próprio presidente convocou uma coletiva de imprensa com embaixadores de todo o mundo, onde que anunciou de que não iria respeitar o resultado eleitoral e que ele também fazia provocações, anunciando, inclusive, o 7 de setembro como um grande movimento contra o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. A gente sabe que esse movimento era uma sinalização por uma invasão do Supremo, era uma sinalização para a violência. O que já estava acontecendo, uma grande violência política no Brasil, que nós vemos assistindo aí contra aquele militante petista em Foz do Iguaçu, né, as agressões no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, o drone, né, em Uberlândia. Então, assim, um crescimento absurdo da violência no Brasil. E a população armada, né, o que era muito mais grave. Então, a partir dessas preocupações, dessas denúncias, né, foi importantíssimo assim, a reação imediata de todos que nós encontramos, ninguém de fora, sobre o primeiro reconhecimento de que o sistema eleitoral brasileiro é um dos mais importantes do mundo e é visto como uma referência em todo o mundo. Reconhece o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas como um dos sistemas mais primorosos do ponto de vista da sustentação da democracia brasileira. Segundo, a gravidade das ameaças às instituições feito pelo atual presidente da República, que se assemelhavam, né, o que aconteceu nos Estados Unidos. Né? A narrativa da desinformação e fake news, a violência e ameaça de invasão, né, seja do Supremo ou lá do Capitólio, que acabou se confirmando no dia 6 de janeiro,
né? É importante que se diga que um dos parlamentares que nos recebeu, que é o James Raskin, que ele é o presidente da comissão da CPI da invasão do Capitólio, foi impressionante, nós ficamos mais de 1 hora com ele, e quando ele ficou sabendo, a partir das informações da comitiva, de que o próprio filho do presidente, parlamentar também, acompanhou a invasão do Capitólio, de alguma forma estava lá, provavelmente estava lá 2 dias antes já, porque sabia, né, sobre a invasão, encontrou com a filha do presidente, com o assessor do presidente, que tem relações com o Bernie Sanders, com o Steve Bannon, né, e que é um processo muito, muito duvidoso, e o próprio Raskin entendeu isso, de que isso pode se configurar como um crime absoluto, na medida que pode ser um fio de uma meada de uma articulação internacional da extrema-direita para desestabilizar as democracias do mundo. Essas foram as palavras que ele usou, né, quando ele soube, né, de que o filho do presidente tinha acompanhado a invasão do Capitólio. E que isso poderia estar em risco no Brasil também. Todos eles, do Departamento de Estado, à sociedade civil, aos congressistas, ao senador Bernie Sanders, que também nos recebeu, né, disseram de que eles vão trabalhar para que a comunidade internacional, em primeiro lugar, reconheça o sistema eleitoral brasileiro como uma referência. Segundo, que reconheça imediatamente o resultado eleitoral das eleições no Brasil. E que vão denunciar todo e qualquer tipo de violência, seja através, né, dos espaços que eles têm na imprensa, seja através dos contatos que eles têm no mundo todo e especialmente junto ao governo americano. Então, esse foi o resultado altamente positivo que encontramos dessa comitiva que foi lá para denunciar as ameaças à democracia brasileira que estamos vivendo. Exato. E, Sotile, a gente sabe aí que os deputados, senadores americanos, eles exercem aí um papel importante na definição da política externa do país e nas relações com o Brasil. E essa questão toda que vocês colocaram, né, para eles, para a sociedade civil norte-americana, vai também além da própria eleição, como você disse, a defesa da democracia. Aí tem uma questão muito importante, não é isso, Sotília, que é a questão da ameaça aí das pessoas, dos povos indígenas, da população negra, do que aconteceu com a pandemia aqui no Brasil. Enfim, é uma questão também que tem a ver com a humanidade, não é isso, Sotília? Exatamente, Marilu. É importante que se diga que na comitiva estavam presentes assim, representantes das principais organizações de gênero, raça, representantes da população indígena, quilombola, estavam com a gente a PIB, GL10, a Coalizão Negra, e que nós levamos para lá justamente a consequência das ameaças da democracia, né, que produz juntamente, principalmente as populações mais pobres, mais em situações de vulnerabilidade, a população negra e a população indígena e dos quilombolas. Foi bem importante a participação de todos, e quando se fala em defesa da democracia, e eles entenderam esse recado, era de que nós estávamos falando em defesa da Amazônia, estávamos falando em defesa da população negra, em defesa da população indígena, em defesa dos trabalhadores, em defesa de toda a sociedade brasileira. E isso tem importância para eles, porque quando foi importante que no Departamento de Estado, né, nós reunimos 2 vezes, uma delas foi com o setor que cuida da questão ambiental, né, e climática, e eles estavam muito preocupados sobre a questão da Amazônia, né, especialmente por todo o impacto que isso tem no mundo inteiro. E nos perguntaram, inclusive, como é que a gente via isso, e a gente disse assim, olha, não tem como discutir a Amazônia sem discutir a democracia brasileira, você não pode separar isso. O governo Bolsonaro
em 3 anos, ele desmatou na Amazônia o equivalente ao estado do Rio de Janeiro. Né? Se ele ficar mais 3 anos, ele vai desmatar o equivalente ao estado da Bahia. Né? Então, não adianta você discutir a proteção da Amazônia se você não discutir a democracia e, fundamentalmente, o respeito ao processo eleitoral e o resultado eleitoral. Então, e eles entenderam isso, que quando nós estamos discutindo a democracia, as ameaças à democracia no Brasil, nós estamos discutindo as ameaças ao meio ambiente, as ameaças às populações ribeirinhas, a população indígena, enfim, a toda a sociedade que tem impacto no Brasil. O recado que eles receberam, entenderam e disseram para a gente, Marilu, é de que, assim, a democracia do Brasil não é só responsabilidade do Brasil, é um problema do mundo inteiro, do planeta. Porque se acontecer no Brasil um total desrespeito à democracia, ao resultado eleitoral, eles entenderam que o que está acontecendo no Brasil não é uma ameaça de golpe, é um golpe que já está em curso. Né? E a partir do momento de que se isso se consolidar e se configurar, né, você abre a porta para que isso comece a acontecer de golpes em todo o planeta, inclusive nos Estados Unidos, quando foi ameaçado com o próprio Trump, né, que só não aconteceu porque os Estados Unidos têm uma democracia extremamente sólida, né, e que teve uma reação, né, absoluta e imediata do Congresso, da sociedade, da imprensa e absolutamente, né, dos próprios funcionários do governo. Eu não sei se você sabe, mas a Constituição americana, ela autoriza, em determinadas situações, quando o presidente dos Estados Unidos, né, cometer um crime contra a Constituição ou um ato de ameaça total ao Estado Democrático de Direito, os próprios funcionários do governo, seja eles, os seus ministros ou o próprio vice-presidente, eles podem julgar o atual presidente sem condições de dirigir o país e afastá-lo temporariamente. E isso aconteceu. Né? Nós ficamos sabendo de que o próprio presidente Trump tentou ir junto na invasão do Capitólio. O motorista dele se negou a levá-lo até lá e se negou, se isso não está correto, e ele, inclusive, agarrou o motorista, obrigando, e o motorista se negou a levar ele, porque disse, isso não está correto, isso não faz parte, isso não está em condições de decidir sobre isso. O motorista falou isso. Né? Então, é importante, né, de que, se essa moda pega, isso se alastra para o mundo todo, e aí o planeta vai estar muito ameaçado, não só na democracia, na questão ambiental, na questão da humanidade, né, nós viveremos uma barbárie. Então, a ameaça contra o Brasil é uma ameaça contra o mundo, a democracia do mundo. Exato. Agora, Sotilli, algumas pessoas podem indagar, poxa, mas vocês foram nos Estados Unidos, os Estados Unidos tiveram participação assim tão efetiva aqui na ditadura militar do Brasil. Eu queria que você explicasse, né? Você é uma pessoa extremamente ligada aos direitos humanos e acho que é importante também um esclarecimento para as pessoas que não estão entendendo muito bem essa ida aos Estados Unidos, por que os Estados Unidos, né? E em relação justamente a esse histórico, né, que a gente tem nessas relações aqui, Brasil e Estados Unidos. Estou falando em relação à ditadura militar, Sotilli. Acho que é bom, nesse ponto, esclarecer também. É verdade, Marilu, verdade e oportuna a pergunta, porque essa foi uma preocupação da delegação, né, de que nós não poderíamos passar uma mensagem de que nós estamos lá fazendo um pedido ao governo americano. A gente sabe muito bem a participação do governo americano em processos extremamente complicados da democracia brasileira. E nós não íamos lá pedir licença ao governo americano para que ele cuide da democracia brasileira. A gente sabe também, não podemos negar, da importância que tem o Estado americano na comunidade internacional, seja ele junto aos órgãos, né, do Sistema Interamericano de Direitos Humanos da OEA, junto à ONU, junto às demais comunidades internacionais. Então, nós nos dirigimos à comunidade americana, entre elas ao Congresso, ao governo, à sociedade civil e à OEA, para pedir que eles
junto à comunidade internacional, mobilize a comunidade internacional em defesa da democracia. Esse foi o recado. Nós não estamos pedindo ao governo, estamos pedindo à comunidade internacional que entenda os riscos que estão acontecendo no Brasil. Nós somos informar sobre os riscos que estão acontecendo no Brasil, e que eles façam um movimento no sentido de reconhecer o sistema eleitoral brasileiro e o sistema de urna eletrônica como um exemplo de sistema e que deve ser respeitado o processo eleitoral. Então, era muito claro esse recado. Era os Estados Unidos como um importante interlocutor junto à comunidade internacional, como nós estamos discutindo agora também a ida à Europa para reunir com a comunidade internacional europeia. Estamos começando a discutir essa possibilidade, já temos reuniões previstas essa semana para avaliar a possibilidade de fazermos isso. Isso é muito importante. Agora, nós não podemos esquecer também de que os Estados Unidos têm um papel extremamente importante e influente junto às Forças Armadas brasileiras. Infelizmente, ainda isso é uma realidade. E a manifestação dos Estados Unidos, a partir das nossas visitas, que já contou com a participação do ministro da Guerra americana, que disse de que os Estados Unidos não iria tolerar nenhuma aventura do ponto de vista de questionar o sistema eleitoral e a democracia brasileira, já teve uma reação concreta junto às Forças Armadas brasileiras, no sentido de que as Forças Armadas brasileiras, o Exército brasileiro, disse, olha, nós vamos respeitar o resultado eleitoral. Isso é muito importante. Agora, nós sabemos, sim, o papel dos Estados Unidos no mundo todo, do ponto de vista, inclusive, da sua potência, ameaças a determinadas autonomias dos estados, e nós não estávamos lá no sentido de passar panos quentes sobre isso. Agora, estamos lá como organizações de sociedade civil, primeiro, para reconhecer o papel dos Estados Unidos junto à comunidade internacional, e segundo, levar para eles informações da sociedade civil de que nós reconhecemos o sistema eleitoral brasileiro como um sistema extremamente legítimo, correto e importante para a democracia brasileira e que a comunidade internacional se manifestasse no mesmo sentido. E isso foi extremamente exitosa. Tá certo, Sotile, a gente agradece aqui demais a sua participação, muitíssimo obrigada e até uma próxima oportunidade. E assim que tiver essa notícia da ida justamente à Europa, a comunidade europeia, estamos aqui com os microfones abertos, tá bem? Marilu, muito obrigado. Eu queria só dar mais uma informação, Marilu, e colocar à disposição para algum outro programa seu. O Instituto Vladimir Herzog e a Comissão Arnes lançaram ontem um manifesto aos candidatos à presidência da República, onde que tenta demarcar os pontos fundamentais dos direitos humanos que são inegociáveis para a sociedade e o mundo dos direitos humanos. Nós fizemos uma carta aberta para todos os candidatos à presidência da República, pontuando as questões que para nós são inegociáveis. E a primeira delas é a defesa da democracia e o respeito ao resultado eleitoral. E nós pedimos também, fundamentalmente, que sejam implementadas todas as recomendações da Comissão Nacional da Verdade e, fundamentalmente, as recomendações e os encaminhamentos tirados no Programa Nacional de Direitos Humanos número 3. Era isso. Tá certo, já é pauta aqui para essa semana, com certeza, viu, Sotile? Muito obrigada, querido. Um abraço para você. Obrigado e bom dia a todos. Bom dia. A gente falou aqui com o Rogério Sotile, diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog, ex-secretário especial de Direitos Humanos do Governo Federal e ex-secretário municipal de Direitos Humanos da cidade de São Paulo. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.